Meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez, fruto, resultado da tua benevolência, da tua misericórdia, e rogamos, Senhor, que nos conceda a graça de um viver diário em santidade. Que o Senhor nos conceda a graça, sobretudo, como nessa manhã haveremos de considerar, a graça da generosidade. Ajuda-nos a fazermos o que te agradava. Que sejamos encontrados no teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e assim vivamos de modo a engrandecer o seu nome, que é santo. Perdoa os nossos pecados, dá-nos entendimento. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos ler então em 2 segunda carta aos Coríntios, do capítulo 8, versículo 1. Assim está escrito: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso coração. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Impressionante, irmãos. O maior pecado existente é o pecado da cobiça. Claro que você pode dizer, mas a cobiça ela se estende de várias maneiras. Você tem a cobiça por sexo, a cobiça por dinheiro, a cobiça por poder. A cobiça varia em muitos sentidos, mas a cobiça por dinheiro, a cobiça por bens é algo muitíssimo grande, forte, penetrante e que deixa não poucas pessoas numa situação difícil. A cobiça por dinheiro, a cobiça por bens materiais é impressionantemente envolvente. E somente quando a graça atua é que os crentes agem de forma desprendida, de forma generosa, sem se apegarem às coisas ou bens desta vida, só pela graça. E o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso, é o apóstolo Paulo, vendo a situação dos crentes que estavam em Jerusalém e vendo que os coríntios, no capítulo 16 da primeira carta, já ele falava, instruindo as igrejas para que separassem cada domingo a quantia que o Senhor colocasse no coração deles, para que pudessem levar a coleta para os crentes, os pobres, necessitados que estavam em Israel. Então, nessa segunda carta, o que nós vemos nesse capítulo 8 é o apóstolo Paulo buscando encorajar os crentes para que estivessem abertos à graça doadora do Senhor,
que mirassem o exemplo das igrejas da Macedônia. É isso que nós vemos aqui, meus irmãos. Elas são igrejas impulsionadas pela graça. E o texto é muito claro quando diz também, irmão, fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida as igrejas da Macedônia. E então mostra que elas eram igrejas que doavam com alegria, porque ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. Eram igrejas que doavam generosa e voluntariamente até em circunstâncias adversas, porque ele diz, e a profunda pobreza deles, eu estou lendo o versículo 2, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles não tinham recursos, mas o pouco que tinham, eles se abriam para dividir, para dar às igrejas pobres, aos crentes pobres lá de Jerusalém, fazendo lembrar aquele tempo lá atrás, quando a filosofia do interiorano é assim, onde come 2, come 4, onde come 5, come 10, mesmo que não tivessem recursos. A gente conhece isso um pouquinho. Hoje em dia, não. As coisas são feitas assim. Se você for à casa de alguém, normalmente é assim, se você for à casa de alguém na hora do almoço, sem avisar, você pode causar um constrangimento grande. Por quê? Porque só faz a comida para 4 se for a família, se for 4. Só faz para 2 se for 2. Só faz para 1 se for 1. Se você bater a porta e dizer, olha, chapéu, porque você não avisou, aí lamento muito. Nem mesmo dividir tem essa história. Ou seja, primeiro eu, depois eu, e se sobrar, não vai ser para você, nem para o cachorro, vai ser para a parte da noite, porque é só isso que tem. Então, as igrejas, além disso, que doavam conscientes do privilégio de participar da ajuda aos santos, segundo o versículo 4. Acompanhe bem mesmo isso. Diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vocês riem, mas de fato, irmãos, é assim. É assim, parece que a coisa é assim. Se eu tiver recurso, eu tenho recurso. Pode ser pouco, pode ser médio. Se for muito, é muito. Mas se eu tiver recurso e eu tiver a oportunidade de tirar de outro lugar, eu não digo que tenho recurso. Eu aceito. O problema é se eu me dou, se eu estou disposto a doar. Esse é o problema. E o Senhor Jesus já deixou muito claro isso para o apóstolo Paulo, quando lhe falou, dizendo assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. E por que a gente não quer ser mais bem-aventurado? A gente prefere ser menos bem-aventurados. A gente não... Isso é uma questão de fé, é incredulidade, porque a fé diz assim, o Senhor Jesus falou, está falado. E ele disse, mais bem-aventurados é dar, não é receber. Mas a gente inverte aquilo que ele determinou. Qual é o nosso lema? Mais bem-aventurado é receber do que dar. É impressionante, irmãos. Impressionante isso. Em quinto lugar, nós vemos aqui no versículo 5 que elas são igrejas que doando-se a si mesmas. Diz o versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que esse texto está nos dizendo? Esse é o último aspecto. Qual é? Deram-se a si mesmos. O que esse texto está nos ensinando? O que essas igrejas estão nos ensinando? Irmãos, primeiro elas foram igrejas que surpreenderam aqueles que deram a conhecê-los ou a conhecê-las a necessidade dos crentes que estavam em apuros, em situação difícil. Por quê? Porque o apóstolo está dizendo aqui que eles fizeram, e não somente fizeram como nós esperávamos. O apóstolo diz que esperava que eles fossem solícitos, que eles se doassem, mas tudo bem, que eles se doassem, não, que eles doassem, tudo bem. Mas ele diz, essas igrejas
foram além. Elas se doaram, elas se deram. Como é isso? Eu vou dar um exemplo muito pobre, muito simples, para que vocês entendam o que é isso. Imaginem que uma irmã, dona de casa, percebe que tem determinada pessoa que ela precisa fazer uma visita. Ela sabe que a situação não está boa do ponto de vista financeiro. Ela sabe que dificuldades outras adentraram aquela casa e ela então pergunta se pode fazer uma visita àquela casa, àquela família. E eles dizem, sim, pode sim. Então ela vai com o esposo, ela vai com os filhos e ela então leva, próximo do almoço, todo o almoço quase totalmente preparado. E quando ela chega na casa, ela percebe que aquela dona de casa não está tão bem de saúde. Ela olha e vê que eu vou chamar de pia, desculpa, tá? A pia, né? Está cheia de louça por lavar. Ela vai lá, ela diz, olha, me dê licença, me dá o privilégio de ajudar você. Ela vai lá, lava a louça, ela olha e vê que no quintal a mangueira carregada derramou muitas folhas e mangas e tudo sujo. Permita-me, ela vai e varre, ela dá uma conotação diferenciada naquela casa. O que foi que ela fez? Ela se doou. Ela não somente levou a refeição, mas ela também se doou, e se doou no sentido de dar serviço, apresentar serviços. Vocês conhecem isso? Eu conheço assim. A gente vai a uma casa, refeição, não quer saber de fazer nada, não quer nem saber. Aliás, eu quero dar uma dica para as irmãs. Não quer saber de nada, não. Irmãs, quando você for a uma casa de irmã, claro, e tente penetrar e ir até lá na cozinha, dizendo, o que eu posso fazer e tal. Olha, a irmã diz assim, não precisa, mas precisa, ela vai gostar no final de você ter ido lá. Mas não fique lá preguiçosamente lá sentado no sofá, só esperando a hora de comer. Não, doe-se. Vocês estão entendendo? Essas igrejas fizeram isso. Como eu diria, eles não só separaram da sua pobreza algo para dar aos crentes, mas eles também manifestaram algo a mais. Eles se apresentaram para também fazer parte do grupo que haveria de levar os donativos, arriscando a própria vida. Mas há um destaque muito importante que o apóstolo Paulo faz disso aqui. Porque ele diz assim, deram-se a si mesmos, como irmãos? Como que? Primeiro a quem? Primeiro ao Senhor. Eles não estavam querendo aparecer. Eles estavam agindo, fazendo para o Senhor. É como se o Senhor fosse aquele que haveria de receber os donativos. E, meus irmãos, isso nós vamos ver naquele dia. Quando o Senhor Jesus separar os cabritos das ovelhas, pondo as ovelhas à sua direita, e disse assim, vinde bendito, aos da direita, bendito de meu Pai, entrai, tomai posse da herança que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente e foste me ver, estava preso e foste me visitar. Vocês estão entendendo? Deram-se primeiro ao Senhor, para agradar ao Senhor. Olha como é que é comum acontecer fora disso. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, por gentileza. É o contrário, lamentavelmente é assim que está. Mas aqui em Efésios, capítulo 6, nós nos deparamos com a doutrina, carta doutrinária. A doutrina que vai nos dizer como é que nós devemos agir. Não só no que diz respeito a doar, mas, sobretudo, no contexto trabalho, serviço, como é que deve ser feito. Efésios, capítulo 6, versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ele está dizendo que na relação dos servos com os seus senhores, eles devem ser sinceros, nada de hipocrisia, devem ser sinceros e agir no sentido de obediência como se estivesse obedecendo
ao Senhor. Versículo 6. Não servindo à vista, ou seja, quando o Senhor está por perto, como ao Senhor, ou melhor, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Irmãos, que a graça do Senhor realmente nos alcance e nos faça como está descrito aqui acerca das igrejas da Macedônia, cuja graça transbordou, foi abundante em meio a toda a situação deles. O que é que vocês dizem mesmo, irmãos? Olha como é tão fraco. Até o amém não é generoso. Vocês percebem? O amém não é generoso. Diz assim, amém. Não é generoso, não. Vocês perceberam? É como se você tivesse uma torneira, à direita uma torneira que jorra bastante, à esquerda uma torneira que jorra pouco. E por falar nisso, nós recebemos um filtro novo de presente. Minha digníssima comprou um filtro e nos deu de presente. Mas eu tinha ido a uma casa e vi como é que o filtro daquela casa, quando você abre a torneira do filtro, como é que jorra. Aí o meu querido genro, o mais novo, ele foi lá em casa instalar o filtro que nós ganhamos. E tudo bem lá. E quando eu cheguei lá, que eu abri a torneirinha, eu vi que a coisa não era tão generosa assim, saía devagar a torneira. Aí eu até pensei, será que ele deixou de abrir algum lugar, deixou de olhar algum lugar, aí disseram assim, não, está tudo certo. O seu querido genro, ele fez a instalação como devia fazer. O problema é que na casa que você foi, a água é mais abundante. Ou seja, lá em casa é assim, minguado, porque o reservatório fica numa altura tal, mas na outra casa é lá em cima. Então, quando você abre, você tem até que ter cuidado. Você entendeu? Vocês deram um amém parecendo com lá de casa, gente. Pouca água, pouca força, pouco entusiasmo, pouco desejo de estarem cheios da graça do Senhor. Alguma pergunta? Nem pergunta querem fazer. Mas ainda olhando para o versículo 5, ele não somente se deram ao Senhor, e aqui é a base fundamental, mas também depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos, nós conhecemos muito bem quando alguém nos dá uma coisa com prazer, quando alguém nos dá algo com alegria. Nós sabemos disso. Eu confesso uma coisa, eu tenho uma dificuldade enorme de ofertar em parada em sinal. Tenho uma dificuldade muito grande. E há uma indústria, que eu já falei sobre isso aqui, impressionante. Eu não gosto quando, inclusive, eles vêm logo jogando água no mundo. Aí é que piora a situação. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu tenho dificuldade disso. E a gentileza de alguns deles, ela tem limite. Quando você diz, não tenho, aí ele, miserável, ainda diz assim. Isso é bom porque você já fica conhecendo, depois você vai ver, toda vez que você passar ali, você vai encontrar com ele. Mas, irmãos, é tão bom quando você vê que alguém fez algo para você, um coração aberto. É o que Paulo está dizendo aqui, a pessoa se doou a você. Ou seja, ela lhe deu dando-se. Ela lhe entregou entregando-se. Você percebe boa vontade. E isso eu quero dizer, pela vontade de Deus. Mas você também percebe quando alguém dá, quase que segurando. Está aqui, quase que puxa de volta, tomando de volta. Como é que você faz? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou aproveitar e vou falar o seguinte. Vocês já viram pessoas reclamando sobre dízimos e ofertas? Eu vou dizer mais ou menos como é que elas fazem, certas pessoas. Não é o caso de vocês aqui, evidentemente. Será? Como é que elas fazem? Elas dizem assim, olha, eu vou dizer uma coisa, se eu ver serviço na igreja, aí eu entrego o meu dízimo com muito fervor, alegria, etc. Mas quando eu vejo a coisa assim, como é que está sendo administrado isso? Miserável, não dê nem aqui em lugar nenhum, porque você não tem a obrigação, o dever de entregar dízimo se por acaso você achar que os recursos estão sendo usados de forma correta. Se não estão usados, vá para outro lugar.
Vocês entenderam o que eu disse? Isso é uma conversa fiada, isso é um meio para não fazer o dever de casa. Eu não tenho dúvida de falar isso, nem dificuldade de falar isso, meus irmãos. Mas que o Senhor nos ajude, nos dando a sua graça, para que nos doemos a Ele primeiro e depois aos irmãos. Alguma dúvida? Alguma pergunta, senhor Elielton Lima? Essa matéria, acho que pouca gente quer saber de conversa. Então vamos à segunda parte. As igrejas que a graça fez encorajadora de outros. Segunda parte. Aqui, meus irmãos, quando nesses versículos 6 a 8, ele expõe, no caso o apóstolo Paulo, eu vejo duas coisas nesses versículos 6 a 8. Vamos ler juntos esses versículos 6 a 8 de novo, por favor? O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Aqui nós temos duas questões para falar dessas igrejas da Macedônia. Primeiro, elas se tornaram encorajadoras, graciosamente encorajadoras de líderes. Isso está no versículo 6. Mas também elas se tornaram graciosamente encorajadoras para outras igrejas. Isso segundo os versículos seguintes, ou seja, 7 e 8 especialmente. Irmãos, igrejas, primeiro, igrejas graciosamente encorajadoras de líderes. Olha só, o apóstolo diz que a atitude dessa igreja foi muito motivadora. Ela trouxe para Paulo a firmeza de tomar essa igreja e fazer com que essa igreja fossem, melhor dizendo, motivo para que Tito fosse encorajado. Ele diz o que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Eu estou lendo o versículo 6. Vou repetir. O que nos levou, a atitude deles, deram-se a si mesmo ao Senhor e também a nós pela vontade de Deus. Então, ele está dizendo que essa atitude deles, ou seja, das igrejas da Macedônia, fez com que Paulo recomendasse a Tito que continuasse nessa operação. Irmãos, há pouco tempo, nós lançamos aqui um desafio. O desafio foi que aqueles que tivessem condições, tivessem disposição, tivessem boa vontade, contribuíssem com donativos para serem entregues aos idosos do asilo. Como é o nome do asilo mesmo, hein? Santo o quê? São Vicente. Claro, foi uma oportunidade que chegou até nós, com certeza, mas eu só não sei quantos se dispuseram a fazer isso. Quantos foram encorajados a fazer isso? Eu digo para os irmãos, pelo número de diáconos, não foram todos os diáconos a entregar isso. Pelo número de diáconos e pelo número de carros que levaram os donativos, eu diria assim, foi uma doação bem tímida. Estou certo, diácono Carlos Muniz? Está certo. Não precisou nem eu vir carregar com eles. Bem tímida. Depois nós vamos ter a oportunidade, porque é uma coisa que é interessante, eu pedi foram 2 diáconos, e eu pedi a um deles dizendo o seguinte, eu fiz um pedido, meu irmão, por gentileza, tire uma fotografia quando você estiver lá para registro, só isso. Ele aí mandou a fotografia e com temor ele disse, pastor,
só porque o senhor pediu, eu fiz isso, porque eu me senti constrangido. E eu não mostrei para ninguém essas fotografias. Estão comigo e não vou mostrar. Por quê? O que a mão direita fizer, o que diz? Que a esquerda não saiba. Nós continuamos com isso. Não convém que nós cheguemos aqui postando a foto. Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Não sei se fosse um comércio, isso é diferente. Igreja Presbiteriana Cidade Nova doou. Olha quantos colchões. Colchão. Você vai ficar sem colchão. Olha só quanta doação, etc. Aí toca a trombeta. Não convém. Então, eu prometi, até pediram a mim, que alguém que estava envolvido nesse negócio, disse, podia mandar para mim o registro lá? Eu digo, não pode, não, porque isso é coisa muito reservada. Em outras palavras, eu respondi assim. Irmãos, os diáconos começaram a receber os donativos. O tempo foi passando. E eles perceberam que pouca gente estava se envolvendo nisso. Qual a tendência devido a essa vagareza? Não é um desistirmos para ele? É ou não é? Puxa, os irmãos não estão doando. Diferentemente, a atitude dessas igrejas da Macedônia empolgou o apóstolo Paulo e fez com que ele jogasse para cima de Tito, dizendo, Tito, olha o que está acontecendo. Então, Tito, que já havia começado, porque isso leva um tempo para se arrecadar, distâncias grandes, não tem carro para levar isso, não, é tudo bem, era bem rudimentar. Então, encorajou a Tito para que desse continuidade. Ele diz, assim como começou, assim também complete esta graça entre vós. O que é que nós temos aqui, então, irmãos? As igrejas são graciosamente doadoras. Elas se dão, elas doam, elas se dão. Isso faz com que quem está juntando recursos se sinta também animado a continuar, a dizer, vamos levar isso até onde deve ser chegado a coisa. Para vocês terem uma ideia, abram no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios. Abram, por gentileza. Vejam como o mesmo apóstolo já tinha falado para os coríntios e percebam o empenho dele nessa questão. 1 Coríntios, capítulo 16, ele está dizendo assim, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como, qual é o verbo aí, irmãos? Ordenei, isso é uma ordem apostólica, às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, ou seja, o tempo é presente, continue fazendo, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Parece, aqui para nós, tá? Parece que o apóstolo Paulo não gostava de estar no templo e vendo fazer coleta para entregar para ele, não. Não, junta antes. Vocês notaram isso? Notaram? Não? Ele está dizendo para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier, que eu também vá, eles irão comigo. Ora, Paulo já tinha instruído, gente, nós precisamos ajudar as igrejas, aos santos que estão em Jerusalém, porque a situação deles é precária. Façam coletas. Juntem todos os domingos, vocês juntam, mas não quero que vocês juntem dinheiro quando eu chegar aí, porque é fácil. O apóstolo está aí, vamos juntar agora, porque ele está aí. Não, façam a coleta domingo após domingo, quando vocês se reúnem. Agora imagina, se alguém diz, Paulo, o negócio está ruim aqui. Isso sabe para que ele está falando? Para os mesmos crentes de Corinto. Parece que eles, nessa matéria de doar, eram devagar, bem devagar. Mas o que nós vemos pelos crentes da Macedônia é que a atitude deles era encorajadora para líderes do tamanho de Tito, como nós estamos vendo. A atitude dessas igrejas certamente animou e encorajou a Tito para seguir em frente nessa empreitada nada fácil. Ele estava envolvido, irmãos, não só
com os valores a serem entregues aos santos, mas também ele estava envolvido na questão da sua reputação, a reputação dos obreiros. Porque você sabe, mexer com dinheiro não é fácil. Você sabe, não sabe? Quem mexe com dinheiro está sujeito a ser taxado até de forma injusta. Por isso é que Paulo, nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele disse que se preocupava não só em ser honesto diante de Deus, mas também diante dos homens. Por isso que ele prestava conta. Alguma pergunta, irmãos? Sim, senhora. A irmã está perguntando se essa falta de interesse de doar, ou mesmo a doação em si, tem relação com a perda do primeiro amor? E se for, como fazer para retornar ao primeiro amor? Ok. Vamos pensar, antes de tudo, o que significa esse primeiro amor. O primeiro amor é algo fantástico. Esse primeiro amor tem a ver com o início da caminhada cristã, quando a pessoa passa a crer, ou passou a crer. Quando é que a pessoa passou a crer? Quando ela percebeu o seu estado de miséria, quando ela era sobrecarregada de culpa, quando ela se viu como inimiga de Deus. Antes, ela era inimiga no seu entendimento por causa das suas obras más. E então, a semelhança do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que caminhava na estrada de Damasco, o Senhor Jesus se revelou a essa pessoa. Claro, não de forma espetacular como aconteceu com Paulo, mas de forma tão graciosa quanto aconteceu com ele. E então a pessoa teve os seus olhos abertos. E dela se pode dizer, você estava morta nos seus delitos e pecados, mas Deus deu vida a você. É um novo descortina, é um descortinar novo, é uma nova experiência. Tudo agora gira em torno de uma pessoa, Jesus, o Salvador, aquele que veio e deu a sua vida em resgate por ela. Essa pessoa fica cheia da alegria da salvação. Essa pessoa experimenta algo que nunca teve, ou nunca antes teve. Ela tem agora a caminhada dela com o Senhor Jesus. Ela vive, a partir daí, buscando conhecer cada vez mais o seu Senhor. Esse é o primeiro amor. Ela chega em casa e ela diz, papai, mamãe, eu agora sou nova criatura. Ela no colégio, ela se dá a conhecer, as pessoas ficam sabendo, alguma coisa aconteceu. E a semelhança com aquela mulher samaritana, que era prostituta, tinha 6 maridos, e não sei quantos já tinha tido. Ela chega na rua dela, na avenida dela, no povoado que ela morava, e ela diz aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Será este, porventura, o Messias? Ou o Cristo? Cheia de alegria, o desejo intenso de ver outras pessoas também tendo a mesma experiência que ela. Isso tudo é fruto do primeiro amor. Quando ela fica sabendo que a igreja vai promover uma campanha evangelística, ela de primeira ela está lá para dizer, eu quero, vocês precisam de quê? Eu tenho um recurso. Se ela tiver recurso como Lídia, ela quer abrigar os obreiros na sua casa. Se ela tiver recurso como Lídia, ela quer dar o melhor dela para eles. Isso é fruto do primeiro amor. Ela se envolve nos trabalhos da igreja. Ela não sabe fazer nada praticamente, mas ela sempre diz, eis-me aqui. Ela vê um vidro sujo, ela olha para um lado, para o outro, vê que não tem ninguém, ela vai lá e limpa aquele vidro. Fruto do primeiro amor. Não sei o que acontece, ela vai diminuindo o ímpeto do primeiro amor. E aí vem a segunda parte da sua pergunta. O que fazer se o amor esfriar para que se recupere isso? É o que Paulo está fazendo com os coríntios, em certo sentido. No versículo 9, ele diz assim, porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sabe, irmã, recuperar isso
Só a graça do Senhor. Só a graça do Senhor para que a pessoa ouça o que ele diz. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, ao primeiro amor. A gente tem que ouvir a voz dele, certamente. Mas para ouvir a voz dele, nós temos que vir para a Escritura, porque ele não vai falar, fulano, ei fulano. Não vai falar não, está falando aqui. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Agora ricos, cheios dos dons dele, cheios da graça dele, o que é essa pessoa que voltou ao primeiro amor vai dizer? Eu amo, por quê? Ele me amou primeiro. É isso. Mas o que... A sua pergunta foi fantástica, irmã. Que deixa. Vocês gostaram da pergunta dela? Está vendo onde chegou a pergunta dela? Você gostou? Tem mais alguma coisa aí? Não. Nós estamos vivenciando o primeiro amor. Segunda coisa é que essas igrejas se tornaram graciosamente encorajadoras de outras. Olha o que ele diz no versículo 7. Como, porém, em tudo, falando aos coríntios, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ele diz, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Diz, Coríntios, não há dúvida, vocês são crentes, porque em vocês há fé, vocês abundam em fé, em vocês há conhecimento, há palavra, em vocês, não sei se aqui o apóstolo está sendo irônico, saber, porque lá no capítulo, nos primeiros capítulos, ele já tinha dito que eles estavam ensoberbecidos. Eles eram tão espirituais que uns diziam assim, eu sou de Paulo, outro, eu sou de apóstolo, de Cefas, eu sou de fulano, de cicrano, e até tinha um grupo que era chamado grupo de Cristo, eu sou de Cristo. Então, vocês estão assim, desse jeito. Outra coisa que vocês têm, Coríntios, com certeza, Paulo disse, nosso amor para com vocês, Coríntios, é uma realidade. Olha o que ele diz sobre isso no capítulo 6. Esse mesmo capítulo 6 dessa segunda carta aos Coríntios. Observe o que ele diz. Versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Vocês observam como o apóstolo e seus companheiros amavam os coríntios. Irmãos, eles amavam tanto os coríntios que eles pregaram o evangelho sem receber nada em troca. Pelo contrário, ele chegou a dizer assim, olha, Coríntios, nenhum de vocês vai me tirar a glória de eu servir, pregar o evangelho de graça. Ele não confiava nos coríntios para receber deles qualquer coisa, não. Por acaso eu sou inimigo de vocês? Não. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, falar com temor. Sabe onde é que eu faço refeição? A casa que eu faço refeição? Vocês não têm ideia, não? Eu faço refeição, não porque eu preciso fazer refeição, mas eu faço na casa que eu me sinta bem, com confiança.
Não dou essa colher de chá para qualquer um, não. Vocês ouviram o que eu disse? Não dou essa colher de chá para qualquer um, não. Comer na casa dos outros. Minha mãe dizia assim, meu filho, você vai para a festa? Coma antes. Coma antes. Faça sua merenda aqui, seu lanche. Para chegar lá, você pode dizer assim, não, estou satisfeito. À vontade de comer o quitute da vizinha, mas fica quieto. É um privilégio, irmãos. Ouça o que eu vou dizer. É um privilégio receber alguém em casa para lhe dar uma refeição. É um privilégio servir. Não fique com raiva de mim, não, por favor. Mas nessa matéria, eu falo com temor. Não dou colher de chá. Como foi que o Senhor disse? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E, inclusive, tem um risco, né? Vocês se imaginam como era o risco que corria quem convidava o Senhor Jesus para uma refeição? Vocês já notaram isso? Diz assim, Jesus, nós queremos convidar você para o jantar lá em casa. 2 irmãs fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Lá vai ele mais 12. Irmão, percebi, 12, 13 pessoas para o jantar. Isso tem que pensar 2 vezes, né? Sim, senhor. Vamos ver o que ele quer. O irmão está colocando aqui, do modo que o senhor está falando, que não dá colher de chá, ele está perguntando, isso não seria orgulho? Olha, se for orgulho, eu tenho companheiros que me ensinam isso. Eu tenho 2 companheiros que me ensinam isso. Um é Abraão. Vocês lembram como Abraão lutou, ele com 4 reis, contra 5 reis que dominaram o seu sobrinho Ló. Você lembra quando os 4 reis quiseram dar dinheiro para Abraão, porque lutaram e ganharam? Foi que Abraão disse, não, para que depois você não diga que Abraão ficou rico por causa de vocês. Esse é o primeiro que eu aprendi a fazer isso. Ainda Abraão, vocês lembram? Abraão queria comprar um pedaço de terra para fazer de cemitério, para enterrar a mulher dele e ele e outros filhos dele. Aí, aqueles miseráveis donos da terra disseram, Abraão, vamos fazer, somos chegados, Abraão, eu dou para vocês esse terreno. Que é isso para mim? Disse Abraão, não, diga quanto é que custa. Não, Abraão, eu já disse, nós somos chegados, etc. E o que é? Aí ele disse o valor, Abraão. Opa, quando ele disse, o que é isso? Digamos, 10 mil reais. Aí Abraão, me dá esses 10 mil reais aqui. Tá, assinem aqui, diante de todos. Abraão me ensinou que a gente tem que ficar de olho. Vocês já viram? Eu vou trazer o pronto aqui. Olha, eu tenho 73 anos, já vi muito isso. Já vi muito isso. Camarada, faz um negócio para você, se diz assim, quanto é? Disse, não. Rapaz, diga quanto é. Não. Rapaz, diga logo quanto é. Mas fulano, eu estou falando para você, se fosse para os outros, eu cobrava 200 reais, mas vou... Está aqui 200 reais. É impressionante. Insista para pagar uma pessoa e ela vai receber. Então você vai chegar à conclusão, ela queria, mas estava dando uma colher, dizendo que não queria. Conversa fiada. Abraão me ensinou essas coisas. Mas não foi só Abraão. Abram suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9. Aí o senhor vai dizer, se ele foi por orgulho, aí é problema seu com ele, né? Porque isso aqui está registrado. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9. É interessante, irmãos, como esse capítulo 9 é esclarecedor nessa matéria. Vejam bem. Versículo 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Ele era muito questionado por causa de dinheiro e etc. Não temos nós o direito de comer e beber? Qual é a resposta? Sim. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Qual é a resposta? Sim. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não o diz também a lei?
Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? A resposta é não. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Sim. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, vamos ler juntos esse versículo aqui? Vamos ler juntos, por favor? Eu, porém, não tenho servido nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Isso é orgulho, seu irmão? Cuidado. O nome disso é cuidado. Por quê? Porque esse mesmo Paulo recebeu das igrejas da Macedônia a ponto de ele dizer, e eu termino assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais manifestais o vosso cuidado para comigo, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Porque mandaste mais de uma vez, ele disse, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser honrado como humilhado. Em todas as coisas já tenho experiência. Tudo posso, digam, naquele que me fortalece. Cuidado, cuidado. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que aqui congregam conosco pessoas que não congregariam se elas vissem que nós amamos o dinheiro. Elas não se congregariam aqui. E elas também sabem que, como Paulo, eu posso dizer, não digo isso para que se me deem para mim. Não, mas o que me interessa é que aumente o fruto do vosso crédito. Em outras palavras, que vocês sejam vistos pelo Senhor como igrejas graciosamente doadoras. Respondi a sua pergunta? Tudo bem? Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, por gentileza.